A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar quando começou o ministério de Jesus Cristo. Há muita especulação nesse assunto, mas nós vamos entrar na Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz, porque muitas pessoas dizem que foi antes dele ser batizado. Desde criança ele já fazia milagre, mas a Bíblia não dá esse respaldo. Vamos ver o que fala na palavra do Senhor. Marcos 1,15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus anuncia a inauguração de uma nova era de salvação em que o arrependimento e crença no Evangelho eram pré-requisitos. O anúncio do reino de Deus era o tema de muitas profecias no Antigo Testamento. Vamos falar aqui em Daniel 9:25, parte A. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos de Deus, enviou seu Filho nascido de mulher e nascido sobre a lei. No Efésios 4:10. Aquele que nasceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O ministério de Jesus só começou depois dele ter recebido sua unção como Messias. Esta autorização só ocorreu mediante a descida do Espírito Santo sobre ele. Marcos 1:10. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos e o Espírito Santo que como pomba descia sobre ele. Apesar de ter sido concebido e nascido pelo poder do Espírito Santo e de ter uma vida sem pecado, ele não tentou ministrar sem o poder do Espírito Santo. Lucas 1:30. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. No 31, eis que em teu ventre concederá e dará à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus em grego significa Deus salvas. Messias em hebraico é Salvador. Isaías 7,14 diz assim, portanto, o mesmo Senhor lhes dará um sinal, eis que uma virgem concederá e dará à luz a um filho e será seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco em hebraico. Lucas 1,35. E respondendo-lhe o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ele, pelo que também o Santo, o que de ti há de nascer, será chamado de Deus. Então, o Espírito Santo ali desceu ali para conceder, através de Deus, o Espírito concedeu a Jesus Cristo, como carnal agora, não mais como espiritual. Jesus não começou seu ministério sem que o Espírito Santo fosse derramado sobre ele, através do batismo de João, não por arrependimento, como o batismo de João era ministrado, mas porque ele sabia que o Espírito Santo desceria sobre ele naquele momento. Está lá em Mateus 3,13, que diz assim, então veio Jesus a Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. No 14, mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ele fala, eu que devia ser batizado, não eu batizar ele. No 15 diz assim, Jesus, porém, respondeu e disse-lhe, deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então veja bem, tem que ter a justiça de Deus, Toda justiça significa o quê? Justo, significa justo, qualidade de agir corretamente, em conformidade com a vontade revelada de Deus, em todos os aspectos. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. A partir desse momento, ele foi ungido pelo Espírito Santo
e iniciou o seu ministério, declarando a presença do reino de Deus, manifestando seus milagres, sinais e maravilhas. Mateus 4, 23 diz assim: percorrendo Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. No 24. E em sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, e os lunáticos e os paralíticos, e eles o curava. Essa passagem é o primeiro registro no Novo Testamento de Jesus curando afeições físicas e trazendo liberdade aos atormentados, que eram atormentados pelos demônios, né? Esse caminho nos mostra a necessidade de poder a cada crente para que o ministério do reino possa progredir através de nós. Então, nós estamos responsáveis para dar continuidade ao reino de Deus, aquilo que Jesus deixou para nós. Então, você vê que nós temos que estar na mesma proporção dele, temos que ser batizados. Como ele nos também, nascendo do Espírito após o batismo nas águas, somos justificados por Cristo para dar andamento ao ministério que Jesus começou. Então, lá em Nicodemos, Jesus fala assim, quando ele fala lá com Nicodemos. João 3:5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No 6, e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, veja bem, depois que nós somos batizados, nós somos agora nascidos do Espírito, né? Então, veja que a diferença, né? Não tem como o cristão entrar para o ministério de Jesus se não for batizado. Como fala lá em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aquela vírgula que dá o problema, né? Mas aquele que não crer será condenado. Atos 2:18. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O renascimento espiritual salva, mas o provimento espiritual é necessário para o ministério, sob o poder do reino, e da mesma forma a nossa justificação em Cristo. Ser sem pecado não qualifica a declarar o poder do reino do ministério. João 8:45. Mas porque nós, digo a verdade, não me credes? Por que nós não cremos nele, né? No 46, quem dentre vós me conhece do pecado? E se vos digo a verdade, por que não os credes? Então, veja bem, temos que crer, né? Mas se não fala, como é que a gente vai crer? Nós temos que saber as coisas de Deus, conhecer que Jesus Cristo fala. Lá em 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na encarnação de Jesus, quando ele passou a ser homem, né, onde ele reconhece a própria necessidade de receber o Espírito Santo para prosseguir seu ministério. O que mais precisa ser dito? O que precisa falar mais, né? Precisa falar mais alguma coisa? Devemos ser, então, que se nós não temos o Espírito Santo em nossas vidas, como podemos fazer a obra de Deus? Então, veja bem, nós temos que começar a obra de Deus. Mas quando que Jesus começou esse ministério, né? A pergunta. Ele começou quando tinha 30 anos de idade. E ficou aí, até ter ser crucificado, 3 anos e meio falando do ministério, falando e pregando e curando as pessoas e libertando, né? Então, veja bem que nós também já estamos aptos a fazer isso, né? Mas para isso precisamos fazer as ordenanças de Deus, ser batizado nas águas, né? Para ser uma nova criatura,
para ser agora ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque como Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele quando ele saiu das águas, nós também, quando saímos das águas, o Espírito Santo já desce sobre nós. Muitos até saem do batismo já profetizando, já falando em línguas. Depende de cada um, depende de cada um como o Espírito Santo age na vida deles. Mas João diz assim, João 14:12 diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. No 13, e tudo quando pedirdes em meu nome, e o farei para que o Pai seja glorificado por ele. Então veja bem, nós vamos fazer as coisas maiores do que Jesus fez. Mas para isso a gente precisa crer em Jesus Cristo, crer em Deus, crer na promessa que foi dada para nós, né? Para encerrar aqui no João 14:14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Então basta pedir em nome de Jesus que ele vai cumprir naquilo que ele está dizendo aqui, que ele vai fazer. Amém? Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham entendido quando começou o ministério de Jesus Cristo, que você que é crente também sabe quando vai começar o seu ministério. Não adianta você falar que vai começar a pregar a palavra, vai curar, libertar, se você não foi batizado nas águas. Vai ser em vão, porque o que dá a liberdade do Espírito Santo a agir na sua vida é a iniciação no batismo das águas. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de deixar seu likezinho, não esqueçam de compartilhar, você que não é inscrito também, inscreva-se e não deixe de visualizar, né? Se você quiser ver no playlist todas as matérias por assunto, entra lá no meu canal e acesse lá o playlist e você vai ver cada assunto que você quer abordar para poder entender, tá bem? Até mais, até uma próxima, que Deus venha confortar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.